Bom, hoje eu trouxe para a gente falar um pouco mais de detalhe, né, sobre a aquisição e o tratamento das imagens. Um tratamento, diria um pré-tratamento, né, antes de a gente entrar no trabalho, desde qualquer programa que a gente escolha, seja ele mais cheio, ou infantil, ou com movimento. Então, falar um pouco de como a gente captura essas imagens para ter certeza que a gente vai ter uma boa reconstrução. Eu já falei isso antes, mas é sempre bom relembrar que não tem uma receita mágica, algo que vai funcionar todas as vezes. Então, mesmo que vocês forem ler vários artigos de aplicações diferentes, vocês vão ver que dependendo da aplicação, você tem que fazer alguns ajustes, seja ele na hora de capturar as imagens, então tem um pouco mais de sobreposição, ter mais imagens, ou mexer em alguns parâmetros da câmera, como depois na hora de processar propriamente dito, dependendo do objeto, a gente também tem que mexer nos parâmetros, no limite de detecção daqueles pontos de direito, para conseguir fazer a reconstrução bem feita, digamos assim. Mas aqui o que eu trouxe são alguns tópicos mais gerais e que, principalmente da nossa experiência, mas também da de literatura, acabam sendo os mais importantes e críticos para a gente ter resultados que a gente consiga aproveitar, né, e extrair medidas confiáveis, fazer análises que sejam confiáveis. Então, Eu estava vendo o OBS. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a resolução das imagens. A gente já passou um pouco por isso, a gente pode passar. Olhando agora com mais calma, né? Quando a gente fala de resolução, a gente sempre tem, né, instantaneamente aquela ideia da imagem ser boa, né? Ter uma imagem de alta qualidade, uma imagem que eu consiga enxergar, distinguir os objetos, que ela não seja desfocada, não seja incorporada. Esse é o senso mais comum de percepção genérica, né? Falar, essa imagem tem uma boa resolução. A gente também, às vezes, associa diretamente a quantidade de megapixels, né? Conforme as câmeras de 7 foram se desenvolvendo, a gente acaba, não, quanto mais megapixels tiver o meu celular, melhor. E as celulares foram ficando mais caros, até que chegou num determinado ponto e definiu, não, 2 câmeras, 3 câmeras, né? Então tem lentes auxiliares e sensores auxiliares para poder melhorar a qualidade, né, dessas imagens. Quando a gente está falando de resolução, a gente pode pensar em algumas, mas a primeira, e acho que é uma das principais, né, para as aplicações que a gente tem, é a resolução espacial. Então, em essência, seria quantos metros ou centímetros eu tenho representado num pixel, né, que o pixel é a menor unidade da imagem. E por que isso é importante? Porque é essa resolução que vai determinar o que eu vou conseguir reconstruir do meu objeto. O tamanho do objeto que eu vou conseguir reconstruir do objeto ou da cena. Então, tem algumas maneiras, na verdade, de organizar essa formulinha aqui de GSD. Inclusive, depois eu vou mostrar, eu coloquei um documento lá de apoio para vocês, que é bem bacana, por causa do nome, né? E aí, uma das coisas, um dos comentários que a autora fez na hora de escrever foi justamente que aqui foi uma das grandes aplicações da matemática, né, da regra 3, que ela teve na vida dela e que continua usando. Então, apesar de a gente ter aqui a equação que vai basicamente relacionar o tamanho que a gente tem do sensor, do marcador, então isso vai depender da câmera que a gente está usando. Então, geralmente a gente vai olhar o drone que já vem com a câmera, a gente vai buscar as especificações, ou aqueles que a gente, né, pega a câmera e monta em algum, seja no drone, seja no tripé, a gente vai respeitar a propriedade daquela câmera, tanto câmera quanto a lente. Então, a gente
ver o tamanho aqui do sensor, o tamanho da imagem, né, que esse sensor vai produzir, geralmente em pixels, e a distância focal, que é a lente. Muitas câmeras têm zoom. A gente não usa zoom justamente porque eu vou acabar variando, né, essa distância, e se eu tenho essa variação, o FFM pode se perder no processo. Então, se vocês forem olhar aqui no manual, recomenda não usar zoom. E às vezes no mesmo levantamento a gente faz fotos, né, com zoom, e acaba jogando tudo. Quando você joga tudo dentro do programa, o MetaShape, por exemplo, ele já dá um aviso para você, dizendo, olha, tem umas fotos aqui no meio com zoom. E geralmente ele não consegue linkar todas essas fotos no mesmo processo. Sem ter algum ponto adicional de controle, e também porque o zoom acaba colocando algumas distorções na borda da imagem. Então a gente usa essa distância fixa. Então, no caso, por exemplo, de câmera onde eu tenho a possibilidade de trocar lente, a gente vai ter que saber tanto a resolução da câmera quanto a distância focal dependente da lente que a gente está usando. Então, nesse caso, usando câmeras diferentes, a câmera do Phantom 4 e o iPhone desse 1300, a gente, para uma mesma distância, né, então a distância da minha câmera até esse objeto, eu vou ter resoluções diferentes. E aí, entra uma questão, ok, né, os parâmetros da câmera estão lá todos fixos, mas eu posso variar a distância do objeto. Então, eu variando a distância do objeto, eu vou variar a resolução do meu pixel, certo? Se eu estou fazendo as fotos de uma parede, ou se eu estou fazendo de um terreno, né, que é praticamente plano, a gente vai ter pouca variação. Agora, se eu tiver uma topografia que ela é muito acidentada e eu estou voando meu drone a uma altura constante, a gente vai ter resoluções diferentes em A, B e C, certo? Então, por isso que é legal o uso do aplicativo, porque a gente consegue carregar um modelo de terreno, seja ele de mais alta resolução ou mais resolução menor, e usar de referência para a navegação, para o voo. Então, eu posso fazer ele em uma altura fixa em relação ao solo. Isso vai garantir que eu tenha uma maior homogeneidade ali na resolução espacial das minhas imagens. Tudo bem? A garantir que aquilo que eu enxergo no topo lá de uma encosta, e no fundo, eu vou enxergar a mesma coisa no topo da encosta e no fundo do vale com um objeto do mesmo tamanho. E o que a gente quer trabalhando nessa resolução espacial? Obviamente, o GSD, né, o Ground Support Distance, que eu falei, ele é uma medida. Mas ele é essencialmente uma medida que é bem teórica, porque na prática a gente tem outros fatores que vão influenciar nessa resolução. Então, o drone está lá voando, bate uma corrente de ar, ele tem, né, mecanismos para se estabilizar, mas ele nem sempre vai estar completamente estabilizado naquela posição que a gente determinou. Então, aquilo é um grosseiro, uma regra geral do que vai acontecer, né, do que a gente vai ter de resultado nas imagens, mas não é completamente fiel. Existem maneiras, né, da gente calcular ou inserir essas incertezas, né, são o drift, a variação um pouco dessa escala do pico, né, tipo um arrastozinho. A gente não chega a fazer tudo isso. Mas o que a gente quer quando a gente determina essa resolução espacial? A gente quer ter a habilidade, né, ou a capacidade de detectar, reconhecer e identificar os objetos. E aí, é importante a gente ter na cabeça a diferença entre essas três coisas, entre essas três habilidades, né? Então, detectar é simplesmente dizer aqui existe alguma coisa. A gente não sabe dizer, né? Então, aqui tem o exemplo de uma pessoa, um veículo e um barquinho. Então, no caso da pessoa, eu tenho 3,6 pixels. Isso aqui não é o suficiente para eu dizer o que é que tem ali embaixo. Poderia ser
né, comparando esses dois, um veículo e um barco, são basicamente iguais do ponto de vista que está representado na imagem. Eu consigo dizer, existe alguma coisa ali, mas eu não sei dizer que coisa que é essa. Para a gente, isso, geralmente, né, para as aplicações que a gente tem, isso não é muito interessante, só dizer, existe alguma coisa ou não existe. Para a gente começa a ficar interessante do reconhecimento para frente. Então, eu reconheço que existe uma pessoa, então eu determino o que é aquele objeto. Faço de só tem alguma coisa, para isso é uma pessoa, isso é um veículo, isso é algum tipo de base, por exemplo. Eu não tenho detalhes suficientes, né, para de fato identificar se essa pessoa é a Sofia, né, eu não consigo diferenciar uma pessoa da outra. Mas eu consigo dizer que é uma pessoa. Isso passa para a identificação. Então, eu saio de 3.6 para precisar de 28.8 para dizer que é uma pessoa que parece com um soldado na imagem. Então, é importante a gente entender, geralmente, eu quero representar essa mesa. Essa mesa tem 1 metro e tanto. Ok, qual vai ser a minha resolução espacial para eu conseguir identificar essa mesa, ou mesmo reconhecer? Se um objeto tem 1 metro, eu ter 1 metro de pixel não significa que eu consigo reconhecer, muito menos identificar o que é. Eu, no máximo, vou detectar. Então, a gente precisa de algumas dezenas, né, de pixels para a gente conseguir identificar isso, só que isso varia também de objeto para objeto. Se é um barco super detalhado ali, vai ser mais difícil do que se fosse um bote inflável, por exemplo. Vou precisar de muito mais pixels para ser possível identificar ou mesmo reconhecer feições dentro do objeto que eu identifiquei, né? Então, eu quero ver o que está escrito no casco do barco, né? Então, eu preciso, além de conseguir identificar o barco, eu preciso conseguir reconhecer a escrita, né? Identificar o que está especificamente ali no caso. Então, geralmente, a gente vai pegar o menor objeto que a gente quer representar, o que a gente quer conseguir construir, e vai trabalhar essa escala, né, o GSD, em cima desse objeto. Quanto mais pixels eu tiver representando ele, melhor. Então, quanto melhor, né, mais fina for a minha resolução espacial, melhor. Existem algumas ferramentas, elas são usadas principalmente na parte de segurança, né? Então, você usa até a própria imagem, né? A pessoa era um soldadinho. O veículo, às vezes, é um tanque, né? O barco, na verdade, pode ser... eles usam muito para segurança, para monitoramento, né? Então, tanto de imagem da guerra, quanto o monitoramento de segurança da sua casa, por exemplo, para você ter uma câmera que seja o suficiente para você conseguir reconhecer ou identificar a pessoa que está invadindo sua casa. Nesse site aqui, tem um exemplo, né? Então, eu vou lá, eu escolho o objeto, então ele tem alguns objetos pré-definidos, que são bem da área de segurança. Então, você vê que o humano aqui está bem com uma metralhadora, ele tem um capuzzinho, né? Ele tem drone, tem veículo, tem barco. E aí, eu vou definir os parâmetros do meu sensor. Então, aqui está difícil de pegar, mas aqui tem, por exemplo, a distância focal da lente para 9mm, 35 e 70. E aí, ele dá essas faixinhas coloridas, a distância máxima, né, ou o intervalo de distância, onde esse objeto, que no caso é um drone, vai ser detectável, reconhecível e identificável. Então, isso pode ajudar a gente a ter uma noção um pouco mais apurada se aquele GSD que a gente está usando está ok ou não. Na maior parte das vezes, acaba sendo também um exercício de tentativa e erro. Fazer um primeiro voo, fazer um processamento, né? Então, como a gente tem uma flexibilidade bacana de poder voar rapidinho, processar, e depois fazer o voo, o drone traz essa vantagem, né, pra gente. Às vezes você vai fazer uns 2 ou 3 testes, mas se a área é muito grande, você vai fazer numa área menorzinha, fazer alguns testes, até falar, não, aqui ficou bacana, e aí você planeja para a área inteira, e esse voo você vai reproduzir, por exemplo, se você quiser fazer
fazer levantamentos cada uma semana, todo mês, por exemplo. Mas usar desses conceitos e dessas ferramentas pode diminuir, por exemplo, o número de tentativas de erros ali nessa fase inicial. Então, pensando também em deixar o processo um pouco mais rápido e automatizado. A segunda coisa que para a gente é importante é orientar, escalar e posicionar o nosso modelo no espaço. Eu já tinha comentado nas outras aulas que nem sempre a gente vai precisar ter as três coisas, vai depender muito da nossa aplicação, não necessariamente preciso que seja georreferenciado, mas pelo menos a escala, eu acho que é amplo, que essa escala ela precisa estar fiel. Porque a gente viu que, por princípio, o SFM ele não constrói esses modelos com base em uma referência. Eu preciso fornecer alguma referência, seja o escopo de controle, seja um tamanho conhecido, seja essa orientação, ele vai construir tudo em escalas relativas da imagem. Então, não tem uma unidade, apesar de ser proporcional, né, ao tamanho dos objetos representados na imagem, não é em metro, não é em centímetro, pés, não tem significado até que eu dê um significado para isso. E aí a gente tem muitas formas de fazer isso. Então, eu posso colocar um objeto de tamanho conhecido, né? Então, como eu dei o exemplo lá, eu coloco uma régua, né? A gente viu alguns exemplos de marcadores que já tinha, por exemplo, pontos, então podia medir o tamanho, também tinha orientação do norte, então eu já posso colocar isso orientado. Eu posso também usar distâncias conhecidas entre elementos que sejam ou objetos na cena, a distância de um prédio a outro, o tamanho de uma parede, a distância de um bloco, coisas que eu consiga facilmente medir. Eu também posso usar orientação conhecida de um plano ou de uma linha. Então, se eu quiser apenas orientar, eu posso usar isso também como recurso. Eu tenho maneiras de fazer isso. Tanto fora dos programas de SFM, né, meio que forçando uma rotação do modelo inteiro para aquele plano de referência que eu tenho, como também decompondo essa orientação em 3 pontos, por exemplo, e colocando a coordenada, pode ser em uma escala local, para orientar esse modelo dentro do processo de SFM. Eu posso usar os pontos de controle de solo, eu tinha também dado exemplos lá, né, de usar spray, usar massinha, usar pedaço de piso, tem N possibilidades. Todas essas em que eu tenho que colocar algo na minha cena, a gente pode, às vezes, se deparar com limitações. Então, nem sempre eu tenho acesso à área que eu estou voando, à área que eu estou imaginando, né? E aí é, inclusive, uma das vantagens, eu poder reconstruir mesmo sem chegar lá perto. Então, eu conseguir analisar e medir as coisas sem chegar perto. Mas se eu não consigo chegar perto, eu não consigo colocar um pouco de controle. Eu consigo colocar massinha, eu posso tentar usar elementos naturais, mas nem sempre também eu vou ter esses elementos. E também a gente pode, eu tenho, né, aqui a minha área de interesse, só que eu só consigo voar daqui, por exemplo. Então eu posso criar uma faixa maior, uma área maior para cobrir uma parte que eu tenho acesso e é onde eu vou colocar os meus pontos de controle. Apesar de eles estarem fora da cena, eles vão me auxiliar nesse processo. Mas tem situações em que eu não tenho controle de fazer nenhuma dessas coisas ou que eu simplesmente opto por fazer da maneira que seja mais prática. Eu não tenho que me preocupar em de nada, em colocar ponto nenhum de referência. E aí entra, óbvio, eu posso usar isso individualmente ou junto com essas outras opções. As geotags nas imagens. Então, a gente já se acostumou, né, a ter essa referência associada às imagens, principalmente na foto que a gente faz com o celular, né, lá com a localização ativada, e aí depois o Google vai lá e coloca numa linha onde você tirou a sua foto. Só que vocês já repararam que também isso não é extremamente preciso. Assim como o celular não é preciso, dependendo do drone que você tem, o receptor, né, GNSS que está ali embutido também não vai ser o mais preciso do mundo. Então a gente pode ter uma flutuação grande,
dependendo da área que eu estou voando, né, se ele vai ter conexão com muitos satélites ou não, isso também vai interferir na precisão. Por experiência, no X e Y fica até que razoável. Agora, no Z, a gente tem uma flutuação significativa. E essa flutuação, ela é ruim, principalmente quando a gente vai tentar fazer análise de mudanças ao longo do tempo, né? Porque aí fica difícil eu juntar os modelos todos, se eu não tenho nenhum elemento natural, né? Ou que eu fui lá e coloquei para usar de referência para juntar esses modelos todos, aí começa a ficar complicado. Então, uma das opções para tentar melhorar a precisão dessas coordenadas bem associadas às imagens, são, por exemplo, caso de torre, né? Todos os drones, acho que dentro do câmera emitida, eles têm algum tipo de receptor, né? Já vem. A gente pode tentar melhorar isso usando técnicas de RTK ou do PPK. A RTK, o Real Time Thematic, vai fazer em tempo real o processamento e vai aprimorar, né, essas coordenadas. Como que isso vai acontecer? Eu tenho que instalar uma estação base, então é um receptor, uma antena mais potente, certo? Que vai ficar fixo durante todo o processo do voo. Aqui a gente tem 3 conexões principais, né? Então, a minha base ela vai conversar com o drone vai conversar com o satélite e o satélite vai conversar com a base. Então, a gente vai manter 3 linhas de conexão. Só que para esse processamento em tempo real funcionar, eu preciso que em tempo real essas 3 linhas de conexão se mantenham ininterruptas. Já no caso do PPK, esse processamento é feito depois. Então, a gente está lá no campo, a gente instala a estação base, né, então tem aquele cartãozinho USB. A estação vai conversar com o satélite vai conversar com o drone. E depois, no escritório, a gente faz o processamento e a conversão usando esses pares aqui. Então, a gente aumenta a precisão depois. A vantagem, em cenários onde eu posso ter, né, ou eu tenho interrupções, eu tenho antena, eu tenho... Obviamente, além dessa... A gente está falando aqui simplesmente da aerotech, né, mas eu preciso também ter conexão do meu controle com a aeronave. Obviamente, isso também tem um range de alcance. Hoje eu tenho muita vegetação, eu tenho linha de transmissão, eu tenho antena, né, antena de celular, eu posso perder essa conexão, essa linha de conexão entre a base e o drone, ou ela pode ficar instável. Ela ficando instável, o RTK não vai funcionar da maneira que deveria. Então, nessas situações que são um pouco mais reais, né, dentro das principais aplicações que a gente tem dentro de geociência, o PPK acaba sendo um pouco mais confiável como técnica para a gente fazer esse pós-processamento e melhorar a qualidade desses pontos. Certo? Todas essas técnicas elas podem ser usadas em conjunto também. Então, eu posso ter os meus pontos de controle de solo, ir lá plantar as coordenadas deles, depois fazer essa melhoria da coordenada das imagens, e usar tudo isso em conjunto para melhorar o ajuste, corrigir erros, melhorar a precisão de posicionamento. Beleza? Quando eu tenho coordenada, a vantagem é que a escala e a orientação têm de brinde. Ao passo que se eu só tiver a escala ou só tiver a orientação, eu não consigo ter coordenadas. Então, é mais prático, né, a gente usar essas coordenadas que já tem nas imagens, mas vai ter situações em que isso vai atrapalhar o processamento, e já acontece com certa frequência, que é mais fácil só ignorar essas coordenadas e depois tentar já referenciar o modelo final. Outra coisa muito importante é a sobreposição entre as imagens. A gente lembrar pelo princípio de funcionamento, eu preciso que um ponto ele esteja presente em pelo menos 3 imagens para que a gente consiga calcular as coordenadas dele no espaço. 3 imagens é o mínimo.
né? O mínimo por princípio de funcionamento do SFM. Quando a gente está falando da fotografia, eu tenho a sobreposição entre um par. Eu posso fazer coisas com um par também. Mas a técnica que a gente está usando mais hoje, eu preciso de pelo menos 3 para eu ter ali uma boa posição no par. Novamente, isso aqui é uma coisa teórica, né? Para um controle um pouco maior, com um objeto um pouco mais regular, que tenha contornos bem definidos, que tenha variação de cor, né? Nas situações reais, a gente vai precisar de mais do que 3. É a mesma coisa falando da resolução. Então, lembrando lá do começo, eu preciso de 50% de sobreposição nas imagens para eu ter aquele princípio da estereoscopia acontecendo. A gente indica, né, ou vem da fotogrametria tradicional, que era o levantamento, que a sobreposição lateral, então a sobreposição entre as imagens, seja de pelo menos 60%, então 10% a mais do que o mínimo, né? Mais 10%. E 30% vertical, que seria 30% entre as linhas de voo, no caso de um drone, ou se a gente estiver fazendo de uma parede, né, entre as diferentes alturas da câmera. A gente viu também que não pode ficar, né, mas, se eu tenho um objeto que ele tem pouco contraste, ou se eu tenho uma superfície que ela é muito plana, eu vou precisar de uma sobreposição maior para garantir que eu não vou ter ruído e que eu não vou ter distorção nessa superfície. A questão é que isso aqui é um jogo, ele tem um trade-off envolvido, né? Se eu aumento a sobreposição, eu tenho uma maior garantia de que eu vou ter uma boa reconstrução, certo? No entanto, eu tenho maior custo computacional para processar isso. Então, se o mínimo é 3 e eu fizer 1000, nossa, tá ótimo, né? Vai reconstruir, só que vai demorar exponencialmente mais para poder processar tudo isso. E eu posso, inclusive, às vezes pode demorar e às vezes pode ser impeditivo. Às vezes eu posso realmente não ter memória para processar tudo isso de uma vez. E aí, se eu tiver que separar, seria como se eu tivesse feito menos imagens também. Se eu tivesse fazendo vários logs. Então, a gente segue ali o indicado, ou um pouquinho a mais, né? Geralmente a gente vai com 70 de sobreposição, né? 85. 85. Mas é que vai muito da feição. Se tem árvore, fica tudo muito igual, e aí eu jogo pra cima. Se fosse na cidade, eu podia usar 70. Então, tem essas coisas a serem consideradas, né? Acho que eu trouxe uma imagem. Então, aqui eu trouxe o exemplo de um levantamento que a gente fez. Aqui embaixo, eu esqueci de lembrar. Aqui está a nuvem farta, na verdade, mas o próximo está a nuvem verde. Então, isso aqui é um topo de um morro, e eu só faço o topo do morro, né? Então, dá para ver aqui nas fotinhas que eu tenho um prédio aqui no meio, né? Um céu, aqui tem a piscina, né? As duas piscinas. Então, para reconstruir, olha o tanto de imagem que, por exemplo, essa quina aqui do céu aparece. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem uma sobreposição grande. E além disso, a gente vai falar depois também do posicionamento, mas aqui não dá para ver direito que eu peguei de cima. Eu também tenho imagens que tanto estão na vertical, quanto estão um pouquinho inclinadas para também compensar uma distorção que a gente vai falar depois. Então, aqui eu tirei a cor para ficar mais fácil de enxergar. Então, esse pedaço do céu, dá para ter noção, vocês conseguem entender a estrutura aqui? Dá para ver as casas? Isso aqui é um monte de máquinas. E esse é o prédio do céu, aqui no meio. Tá vendo que dá para perceber que a reconstrução do telhado, o telhado está de fato plano, né? Eu tenho essa geometria bem definida. Isso poderia não estar tão bem reconstruído se eu tivesse menos imagens. Então, você lembra quanto foi isso? Aqui foi 80 pelo menos. 80, né? Então, quando a gente joga no programa, a gente consegue ver a projeçãozinha aqui das várias
imagens que foram usadas para fazer a reconstrução. Essa não é a projeção da foto no terreno, né? Não, É um quadradinho mostrando a foto, só que onde ela tá. Não é que ela não está pegando a área real dela. Você tem foto ali no meio e pega o prédio inteiro. Ela vem tipo até aqui e passa da imagem, né? Porque pega a esquerda, tá vendo? Que não foi tratado. Então ela pega por ali. Ela está centrada no centro da foto, mostrando uma miniaturazinha. Quando a gente mexe no projeto, eu posso depois mostrar, porque eu estou no projeto agora. Dá para mostrar, ela está voando, né? Em cima, onde, na altura que o drone voou. Depois a gente fala. E aí, a questão é a posição da câmera. Então, eu já tinha falado sobre a questão de a gente não poder ter zonas de sombra. Se eu tenho sombra, eu não tenho informação para conseguir me construir. E se o objeto não aparece, ele também não vai ser reconstruído. Então, aqui tem um exemplo, como se fosse um dentinho, né? Olha assim, falando de cima. Aqui tem dois problemas, né? O primeiro é que a gente não faz para tanto o terreno, né? No caso do plano, quanto para afloramento, paredes verticais, que são muito planas, a gente nunca vai colocar a câmera em linha reta. A gente sempre vai fazer num padrão levemente convergente. A gente já vai ver isso no gráfico. A segunda coisa é que aqui, por exemplo, esse pedaço inteiro ele não está coberto por nenhuma imagem. Então eu ficaria com um buraco dentro da minha nuvem de pontos. E aí quando a gente converte isso para uma superfície, ele vai unir os pontos que ele tem disponível. Então você também cria umas coisas estranhas, às vezes até uma superfície fechada, umas bolinhas, né? Então nesse padrão aqui, por exemplo, eu já tenho uma imagem, pelo menos cobrindo aqui. Obviamente, se for a simplificação, a gente teria que ter mais imagens. Mas a gente acaba mexendo um pouco na posição da câmera para isso, para cobrir possíveis oclusões e dar conta de irregularidades. Então, eu estou falando lá, mostrando, né, as casas, eu tenho prédios muito altos. Dependendo de como eu não vou ter informação suficiente sobre as laterais do prédio, por exemplo, para conseguir fechar. Então, a gente faz também a inclinação da câmera para poder dar conta desses elementos que eles são paralelos à minha linha de visada. Se ele está paralelo à linha de visada, ele não aparece na imagem. Se aparece na imagem, ele não é reconstruído. Tudo bem? O segundo motivo é por causa da distorção. Aqui tem uma figura mostrando uma simulação, na verdade, né, para organização das câmeras aqui numa geometria paralela, que seria aquele primeiro exemplo do que não fazer, né? Que todas as câmeras são alinhadinhas ali. O que acontece? Aqui foi inserida uma distorção radial e depois aqui uma autocalibração dessa distorção. O que acontece é que a superfície original, que era para ser plana, ela acaba ficando curva quando processada por SFN, se todas as minhas imagens são organizadas dessa forma, em geometria paralela. E aí a gente tem erros que nem aqui no meio, a gente tem erros que chegam a uns 2,5 metros. Então esse é o modelo de elevação, né? Tem distorções que são significativas. E esse é o efeito que é chamado de efeito domo-bacia, né? Porque o meu modelo pode tanto pegar para cima quanto para baixo. E isso vai acontecer principalmente com superfícies ou topografias que são muito planas, como essa aqui, né? Então, dá para ver, olhando de cima, nossa, parece que está ótimo, né? Tá ok. Só que a gente vê aqui uma variaçãozinha de cor nas laterais, e quando a gente olha pela lateral, vocês conseguem perceber que ele está um pouco curvadinho, assim? Isso não é natural do terreno, isso é induzido pelo processo de SFN por causa da forma como as fotos foram coletadas. Então, nesse caso, a gente tem o efeito bacia, né, que eles chamam de Boltzmann effect. E pode acontecer o contrário também. Então, aqui coletaram um padrãozinho de S, né, as imagens. E quando a gente olha na lateral, vocês estão vendo que tem levemente uma curvada para baixo.
que seria o efeito de domo. O efeito em si é o mesmo, né? A gente acaba falando que é domo ou bacia em relação a se ele está aumentando ou diminuindo no meio, né? O tamanho desse erro dentro do modelo de elevação. E aí aqui, parece que é a mesma coisa, ou parece que o erro está muito maior, mas lembra que aqui era 2,5 metros, né? Que caiu para 0,4. E aqui que era 0,5 caiu para 0,05. E a única coisa que foi feita de diferente é que ao invés de usar a geometria paralela, foi usada uma geometria convergente. Então aquela em que as câmeras fazem um arco, certo? Então só o fato da gente mudar a forma como a gente coleta as imagens, eu já corrijo um problema que aparece dentro do processamento. Beleza? Na prática, a gente pode tanto fazer isso, né, de fazer um SDR, como mesclar imagens levemente inclinadas para um lado e para o outro e imagens na vertical. Fazendo isso, a gente também acaba suavizando ou eliminando esse efeito de tomografia. Das recomendações, eu coloquei aqui o link, mas agora eu vou precisar aqui para apresentação. Bom, o que é isso? Durante os anos sofridos do meu doutorado, uma das muitas coisas, né, que surgiram, o meu foco, acho que eu já falei, né, o foco era mais em afloramento, então a gente acabou usando o drone para paredes que são muito altas, justamente para compensar, né, aquele efeito de leque olhando para cima ali, para não distorcer muito as imagens, então a gente fazia voos com as linhas verticais. E aí, dentro desse processo, uma das coisas que surgiram foi uma série de boas práticas. Essas boas práticas, elas estão num artigo, eu tenho ali o link do artigo. Mas, uma das ideias que surgiu, e eu estava tentando lembrar, mas eu não lembro exatamente. Você lembra como surgiu essa ideia? Eu não lembro. Muito bom. De fazer isso? Eu não lembro como surgiu. No campo, a gente conversando. Brotou uma ideia de ter, porque vocês viram, então, na aula passada, os aplicativos para planejar a missão do drone, mas você tem ali o plano de voo, e aí, geralmente, quando a gente vai exportar a figura, vai fazer as coisas, é um print da tela, né, para colocar, ou você tem que fazer ou aparece depois do processamento, no relatório de processamento do Metashape, você tem ali a posição das câmeras. Mas era difícil você fazer uma figura ou ter essa representação para um talude, porque as linhas de voo são verticais, então no aplicativo lá de processamento, na verdade, você só vê uma linha, porque elas todas estão empilhadas, né? Você está olhando de cima. E aí surgiu a ideia de juntar a questão do cálculo do GSD com você ter algum relatóriozinho que sumarize como foi o seu levantamento. E aí disso surgiu esse aplicativo. Aqui ele está como web app, mas ele também foi feito para Android. Eu achava que ele estava aberto na Play Store, mas não está. Está fechado, mas ele funciona. E aí dentro disso, eu acabei juntando também essas boas práticas que foram para nesse artigo e um pouco de informação sobre o Metashape. Seria meio que um começo, né, para guiar quem não sabe absolutamente nada sobre SFM, mas quer fazer modelos digitais de afloramento. E aí, vamos olhar um pouco essas dicas aqui. Acho que melhor deixar aqui. Então, quem nomeou as dicas todas foi o Vana, eu não sou criativa nesse ponto. Então, a primeira coisa é conhecer seu inimigo, né? Então, conhecer a área com antecedência vai poupar muito trabalho. Deu pra gente perceber nas aulas, né? Nas limitações de como o método funciona, que eu preciso ter um conhecimento ali de distância, o que eu tenho de acesso, o que eu consigo carregar, se eu consigo ou não colocar meus pontos de controle. Então, apesar de, às vezes, a gente só sair com o drone e falar, acho que dá para voar aqui e fazer o voo, é interessante, se a gente conhece o lugar com antecedência, fazer um planejamento melhor para
diminuir vocês viram a quantidade de erro e de problema que pode dar só nesse começo, né? A gente nem tá falando da análise lá pra frente. Então, checar as vias, se eu tenho onde estacionar veículo, se eu tenho lugar para posicionar a estação total, ou, por exemplo, se eu for usar RPK, PPK, se eu tenho lugar para colocar ali o meu GPS, se eu tenho limitações físicas, então eu consigo chegar até o talude, eu consigo chegar até a área que eu vou lá ou não. Eu tenho alguma estrutura, tenho linha de transmissão, eu tenho uma torre, eu tenho alguma coisa que pode atrapalhar, né, o meu sobrevoo. Só olhar no Google Earth não é o suficiente. Ajuda bastante, né? Ajuda a gente a identificar muitas coisas, mas acaba não sendo o suficiente para dar conta da variedade de problemas que a gente pode encontrar. Então, se puder fazer, né, uma visita prévia, é melhor. A outra que, né, Roma não foi construída em um dia. Então, é sempre bom planejar mais de um dia de campo, até para a gente ter essa possibilidade de checar. Então, eu faço o vou lá, né, pego o cartão da câmera, por exemplo, carrego no notebook, já faço um processamento ali rapidinho, mesmo que seja numa baixa qualidade, para ver, as minhas fotos estão alinhando. Então, essa é uma coisa importante. Todas elas estão alinhando, ou tem algum lugar que eu não tenho sobreposição suficiente, e aí o programa não vai conseguir alinhar. Se eu descobrir isso só depois que eu voltar para casa, né, depois pegar voo de volta, às vezes, despachar, a gente ainda não falou sobre isso, mas se vocês tiverem que levar drone, baterias para algum lugar de avião, dá trabalho. Você tem que despachar essas coisas todas, né, bateria é um problema em voo. Ou você tem que ter uma equipe muito grande para dar... 4 baterias? 2 baterias por pessoa. É o máximo que dá para você carregar dentro da cabine. Mas ainda assim, dependendo da aeronave, você tem que despachar. É todo um trabalho. Se você fizer tudo isso para depois chegar de volta no escritório e descobrir que não rolou, é triste, né? Então vale mais gastar com mais um dia de campo do que esse custo de depois ter que planejar tudo de novo, a logística toda de novo. E o Canva tem o tempo para pegar as coordenadas do ponto de controle. Então, às vezes, eu instalei lá a minha base de teste, tem que ficar umas horas ali coletando para eu ter dado suficiente para fazer o pós-processamento. Às vezes pode ser que o meu voo vai demorar 30 minutos, 20 minutos, mas eu preciso levar em consideração o resto do tempo. Às vezes o tempo para chegar, para a gente acessar um lugar, a gente se perde várias vezes. A gente fica dando volta, demora 1h30 para chegar no ponto exato que você tinha planejado. Porque uma coisa que o Google engana é a altura do mato. Você olha, você fala, nossa, que grama baixinha. E aí quando você chega lá, o capim é mais alto do que você. Então, e isso tudo pode demorar o dia todo, né? Então, se a equipe for grande, dá para dividir as tarefas, mas geralmente vai acabar tomando mais de um dia para fazer tudo, né? Que além dessas coisas todas, geralmente a gente também vai fazer outras análises no campo. A gente aproveita para medir alguma coisa e coletar uma amostra, né? Então tem que levar tudo isso em consideração. Faça-se a luz. Isso também a gente já falou, que a iluminação ela é um ponto-chave, tanto para a questão da cor, do contraste e de sombra. Então, eu tenho que evitar ao máximo ter sombra, né? Então, o ideal é num dia claro, mas parcialmente nublado. Então, é aquela luz que é meio difusa, né? Não é aquela luz que projeta sombra dura, né? Que são aquela coisa super preta, assim. Planejar, então, a ordem das atividades durante o dia, de acordo com a posição do sol, também é interessante. Então, eu não preciso necessariamente começar coletando meus pontos de controle. Eu vou aproveitar que agora a luminosidade está melhor, vou fazer as fotos agora e depois, quando o sol lá tiver a pino que vai projetar sombra, eu uso para coletar os pontos de controle, ou eu uso para coletar as minhas amostras. Então, esse planejamento anterior também da ordem das atividades é interessante para maximizar ali o aproveitamento durante um dia inteiro. Dá para usar fonte de luz artificial, acho que a gente nunca usou. Já quase
cheguei a usar dentro de túnel, né? Mas aí eles têm iluminação já para o pessoal que trabalha. Mas é complicado usar a luz artificial justamente porque você tem que garantir que essa luz não vá também projetar e fazer muita sombra, né? E, obviamente, para eu ter uma fonte de luz artificial, eu preciso de energia, eu preciso de bateria. Então, tá vendo que a tralha, né, do equipamento, ela vai aumentando. Velozes e Furiosos. Cartão de memória. As pessoas, elas passam batidas, às vezes, por essa parte. Você vai olhar e vai falar, pô, vou comprar um cartão de memória pro meu projeto, esse aqui tá super barato, eu vou economizar e eu vou comprar esse cartão. Porém, a gente tem que lembrar que o drone vai estar lá voando, a gente vai mandar ele fazer 4, às vezes 6 fotos por cada ponto que ele para, e ele toma foto, salva no cartão, foto no cartão, foto no cartão. Se esse cartão de memória não for rápido, pode acontecer de você pegar seu cartão e ele não ter salvado nada, ter corrompido as imagens, ter estragado tudo. Então, assim, não economizem em cartão de memória. Fotógrafo que está aqui, né? Me corrija se eu estiver errado. Não economizem em cartão de memória. Então, prezem muito pela velocidade, não só o tamanho, né? Não só a capacidade de armazenamento, mas a velocidade vai ser muito importante nesse processo. A gente recomenda, é recomendado, né, que salve as fotos ou no formato RAW ou num formato de baixa compressão, sem perda, né? Então, as imagens acabam também ficando maiores. Então, são imagens maiores para salvar bem rápido. Então, só repetindo, né? Bom, a questão de ter um ponto fixo. A gente falou de colocar lá os pontos para ter coordenadas, né, para orientar, escalar a cena ou o objeto. Mas, em algumas situações, principalmente se a gente está pensando em monitoramento, né, qualquer coisa feita ao longo do tempo, independente do intervalo que isso vai ser feito, é sempre interessante ver se é possível instalar um marco fixo. Então, de colocar um ponto, pelo menos, né, que ou vai ajudar você a montar ali sua estação total, seu GPS, quando você for voltar, ou que você vá ali fazer como se fosse o seu marco topográfico para você amarrar os modelos todos depois. Para você usar, ele vai aparecer em todos os modelos e aí vai ser mais fácil você uni-los para depois fazer as análises. Então, sempre que possível, vale a pena instalar um marcador fixo ali no local, principalmente se você vai fazer vários levantamentos. Isso vai poupar muito trabalho depois na fase de escritório, de ter que já referenciar todos os modelos, né? Então, tendo isso, fica muito mais fácil. Entender o quadro geral, né? Então, pegar a big picture da coisa, é bem interessante, principalmente quando a gente vai fazer as análises depois de muito detalhe. Ou o exemplo, né? Uma das pedreiras que a gente foi, os nossos marcos topográficos eram os... Como que chama? Chapeleta. Para escalada. Então, tinha várias vias de escalada instaladas, né? Na parede, é uma mina desativada. E aí a gente usou a estação total para pegar a coordenada de algumas. Só que para achar elas depois, nas fotos, né, com uma parede com 30 metros de altura e 100 e tantos metros de largura, num negocinho desse tamanho assim, ficava difícil. E aí, nesse cenário, foi essencial ter fotos, tanto de detalhe das chapeletas específicas que foram usadas, como fotos pegando o todo. Elas não necessariamente vão ser usadas no processamento, mas elas vão ser usadas para complementar a nossa análise. Então, às vezes, você vai para o campo, você tem acesso que nem eu, baixinha, tem acesso até ali uma determinada altura do talude, dali para cima não tem. Então, na área que eu tenho acesso, eu vou fazer medida com bússola, eu vou descrever melhor as coisas, certo? E aí eu vou tentar depois procurar complemento ou procurar coisas similares na parte que eu não tenho acesso.
Então, ter isso documentado como acessório para o momento da análise é bem interessante e ajuda muito, muito mesmo. Pode parecer que às vezes, não, mas eu já tenho um monte de fotos, né? Para que eu preciso fazer uma foto específica e fazer croquis, às vezes? Mas é no escritório que a gente depois vai sentir falta. Vai falar, putz, onde era isso? E aí você vai ficar tentando caçar. Se é um talude, já é difícil, né? Imagina se você pega uma área gigante ali, mais de 1 quilômetro quadrado para procurar coisas que você viu no campo, fica bem difícil. E a última, energia. Então, drone precisa de bateria. Cada bateria, dependendo das condições ali, vai durar uns 25 minutos. Depende do drone. O Phantom... O Phantom eu boto no máximo 20. No automático. Promete mais de 30, né? Então, até uns 35, em condições ideais, né? Condições sem vento. Na hora de planejar, você falou do planejamento do ponto final ser mais perto de onde você está? Não. Só viu o voo. Porque a gente decola de um ponto, né? Aí às vezes a gente planeja o voo e o drone vai terminar lá na Casa do Chapéu. E aí ele tem que voltar pra gente. Então também na hora do planejamento, colocar o final dessa linha de voo. Então ele começa indo até lá e ele vem pra mais perto da gente. Porque se tiver com muito vento, se perder o controle, fica mais perto de você recuperar, né? Ou se você começar a esbarrar em problema de bateria, também tá mais rápido dele voltar. Então, sempre tentar terminar o voo o mais perto possível de onde foi a decolagem. E carregar power bank, bateria sobressalente também é importante. Às vezes a gente vai pro campo, né, com 2 baterias e fala, não, eu só preciso fazer um voo, eu tenho aqui uma bateria extra e isso é o suficiente. Mas às vezes ele não quer inicializar, aí você tem que ficar mexendo nele para ele, para calibrar sensor, por exemplo. Então você acaba gastando bateria com coisas que não são necessariamente um voo. E aí aqueles 30 minutos que você teoricamente tinha já não vão ser 30 minutos. Então a bateria que você teoricamente não ia usar, você vai precisar usar. Então é sempre bom ter bateria extra, sempre conferir se está tudo carregado antes de ir para o campo. Já tem, né, umas estações que dá para você colocar no carro, para você ir carregando no carro. Demora um pouco mais, mas assim, no caso de emergência funciona. Notebook é legal ter, dependendo da região que você tá, assim, o hotel é muito longe, puta, vai dar muito trampo voltar para cá, então se você tiver notebook, é legal levar para fazer o processamento rápido ali na hora e ver se já precisa fazer o voo de novo, para não ter que ir e voltar. Agora tem até uma estação para carregar o drone em cima do carro, né? Com painel solar e tudo. Os caras você instala tipo um teto com painel solar no seu carro para carregar o drone. Então tem coisas ainda. E aí, o que eu fiz aqui, né? Então tem uma opção de login que você pode criar uma conta de usuário ali, salvar os seus levantamentos. Mas a ideia é que a gente coloque os parâmetros do que a gente fez. Puta, no modo escuro tá bem suave. E aqui a gente vai entrar com a dimensão do afloramento, vamos supor 3 por... E aí eu tenho 2 opções. Lembra lá da minha equação? Eu posso ou trabalhar com a distância que eu quero do afloramento, os parâmetros da câmera são fixos. O que a gente mexe é a distância da câmera ao objeto. Então, eu posso ou mexer na distância ou determinar, eu quero um pixel de, sei lá, 5 centímetros, né, 2 centímetros. Supor que eu quero trabalhar uma distância, sei lá, de 10 metros. Aqui eu posso colocar, né, os parâmetros da câmera, a altura do sensor, largura, distância focal. Esse aqui estava bugado ontem. Mas ele tem uma listinha, que é uma lista aberta, né, na verdade, com o modelo da câmera. Então, sei lá, uma Leica. E aí ele já preenche. O que não estava funcionando era salvar. Ele salva, mas ele não volta.
No aplicativo ele funciona. Mas eu posso entrar manualmente aqui também com as distâncias. Aqui a gente define a sobreposição frontal e lateral, que está naquelas recomendações de 30 e 60. E nesse caso, como o foco era os afloramentos, eu marco se eu tenho estruturas verticais ou horizontais. Porque aí isso vai fazer com que eu inclua no meu projeto a imagem oblíqua, né? Digamos assim. E se eu vou fazer as fotos em retrato ou em paisagem. Isso também a gente acho que não falou, né? Mas a gente geralmente, né, usa a foto assim, mas eu também posso usar ela na vertical. Inclusive, para algumas aplicações, eles recomendam de ser com a imagem em retrato, porque aí você tem um ganho maior na altura, né? Então, falando do afloramento, você distorce menos aqui, certo? E faz as imagens na vertical. Acaba ficando mais imagens por linha, né? Para você conseguir fazer a sobreposição. Mas funciona bem também. E aí aqui não dá para enxergar o que está escrito, eu não lembro qual botão é qual. Esse aqui dava para importar pelo código interno, mas ele só funciona no aplicativo. Aí ele gera um PDFzinho que preenche com, aqui eu não preenchi tudo, obviamente, né? A configuração, o tamanho, né, da projeção, o footprint, a projeção da imagem no solo. Isso tomando como base aquela equaçãozinha, né? Número de fotos ele calcula, e aqui ele não desenhou porque eu não coloquei todos os parâmetros da câmera, mas aí ele desenharia aqui as câmeras, né, mostrando a configuração das imagens em planta e em perfil. E aí colocando aqui os valores, né, a altura, o espaçamento entre as linhas, justamente considerando a altura do talude, etc. Então aqui, aquele projeto, né, que você mostrou do seu... Nossa, é ruim virar isso ali. Acho que falou. Vocês conseguem reparar, ó, que eu tenho imagens bem na vertical e essas outras aqui inclinadinhas um pouquinho? É isso que vai ajudar a corrigir aquele efeito lá de domo e bacia. Então, o que a gente faz na hora de planejar é em cada ponto que ele para, ele faz uma imagem na vertical, uma olhando 10 graus. Era 10? 5? Eu não lembro quanto é. 5? Nas últimas voos eram todas. Foi tipo a linha inclinada e depois a linha... E aí, como resultado, a gente tem... E aí lembra aquilo que... Esse aqui não foi altura fixa. Mas lembra aquilo que a gente falou da resolução, né? Então, aquele prédio do céu está aqui em cima. E aqui é um vale. Isso aqui é uma cabeceira grandona de drenagem, né? Passa uma drenagem aqui embaixo. Então, aqui embaixo, eu não vou ter a mesma resolução na imagem, né, do que eu tenho aqui em cima. Tudo bem? Não vou ter a mesma capacidade de reconhecer e identificar objetos das fotos que estão aqui e daqui de baixo. Tudo bem? E aí, nesse caso não, né? Toda vez, na verdade, que a gente vai voar drone, a gente sempre prefere voar do alto, da parte mais alta, para não perder também a vista do drone. Então, a gente decolou daqui da piscina, né? Que é bem aberto, tem uma visão boa, você não perde Na verdade, pela lei, você não pode perder o drone de vista em momento nenhum, né? Mas isso não significa que é sempre possível você ficar de olho o tempo todo no drone, que às vezes no lugar que você tá, dependendo de onde ele tá, entra uma árvore na frente, você acaba perdendo de vista, mas o certo é não perder nunca de vista, por isso que a gente sempre busca decolar da parte mais alta, onde eu tenho a visão mais livre, né? Onde eu garanta que eu vou conseguir olhar para ele o máximo de tempo possível. E com mais uma pessoa, isso, sim. E a última coisa que eu ia mostrar, eu coloquei aqui, né, de leitura complementar, para vocês darem uma olhada depois, o capítulo da minha tese que tem a maior parte dessas figuras e tem o textinho, né, porque às vezes na hora de falar a gente esquece de alguma coisa, e também tem as referências, que aí dá para vocês buscarem depois. Eu coloquei só o capítulo de SFM. E a outra coisa que eu coloquei, você já viu isso aqui?
esse guia do GeoNadir? Já. Tem esse guia do GeoNadir que trata especificamente do planejamento da missão. E aí é interessante porque a gente, né, fez ali a série de boas práticas nossas, mas elas acabam se repetindo em muitos trabalhos, né, variações ali dessas boas práticas em contextos diferentes. Nesse, inclusive, aqui o foco maior deles é em praias, né, na zona de coral, dinâmica fluvial. Mas as dicas são as mesmas. Então ela passa, né, pelas... isso veio depois da gente, tá? A gente não... Hã? Eles que são copiões, exatamente. Então, questão de segurança, né, o planejamento da missão, cobrir uma área maior do que a que você tem interesse, e aí isso a gente falou lá no começo, né, as imagens que estão na borda, elas não vão ter 3 pontos para o objeto, então a gente sempre faz uma área maior justamente para poder recortar e ter a nossa área de interesse bem reconstruída. Ser generoso aqui com a sobreposição, escolher a altitude, aqui a questão de linhas paralelas em um grid, né? Então, a câmera do drone no nadir, e aí entra essa questão que a gente falou de uma pequena inclinação em relação ao nadir ser importante para não esbarrar no efeito de domo ou bacia. Aqui, ó, cartão SD rápido, tá vendo? Todo mundo, acho que já passou pelo perrengue das fotos não serem salvas. Saiba, né, como cancelar a missão durante o voo, isso é importante. Às vezes o controle perde a conexão com o drone, aí você tenta cancelar e o drone não volta. Então, pode acontecer, é um pouco desesperador no campo, que aí você sai correndo com o controle, rezando para que ele volte a se comunicar com o drone, para você conseguir mandar ele voltar para casa, né? E marque o ponto, né, de voltar para casa. Ele tem o Return to Home, né, que a gente sempre marca no começo da missão, falar, olha, você vai voltar para cá. Tem gente que às vezes esquece, ou gente que marcou o ponto de controle lá no passado, e quando pede para o drone retornar, né, ele volta para o lugar onde ele foi marcado. Se você não marcou para ele voltar aqui para perto de você, ele vai voltar para um outro lugar. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas já soube, né, do pessoal, principalmente que trabalha com a parte de automação. Eles estavam testando lá uma nova construção ali do drone, só que a placa que eles estavam usando para o controle, o ponto de retorno para casa estava marcado, tipo, fora do Brasil. E aí, durante o voo, ia bater em alguma coisa, eles apertaram, e aí o drone só foi voando, né, no caso, para o lado completamente oposto do que era esperado, e não conseguiram, aí você perde a conexão, você não consegue retomar o controle manual do drone, e aí o drone só desapareceu e ficou perdido, aí ficaram procurando para ver se alguém ia aparecer machucado ou alguma coisa do tipo, mas o drone só desapareceu. Então. Tá voando até hoje. Tá voando até hoje, A gente ficou brincando que já tá chegando na Noruega na semana seguinte. A gente tá no telhado e ninguém viu. Então. Pode ter caído no meio do mato, né? Acontece também. Então, é importante ter esse treinamento, né? Saber como retomar o controle manual, saber configurar certinho para ele voltar para o ponto certo, não perder o contato visual justamente porque às vezes a gente não vê, às vezes durante o campo de reconhecimento ou durante essa fase de planejamento passa batido. Alguma situação você olha e fala, não, acho que vai dar a altura. Linha de transmissão, né, fio, cabo de alta tensão, que é muito difícil a gente ver a distância, só o fio, né, ainda mais quando o céu tá aquele céu bem azul, você não enxerga absolutamente nada. E aí, às vezes, na hora do campo que você percebe que tem algum obstáculo ali no meio, então é importante também ter esse controle.
É muito bom planejar a missão, porque economiza bateria, garante a sobreposição, garante que você vai ter um conjunto de imagens que é mais consistente. Mas, ao mesmo tempo, tem situações que a gente não consegue fugir de ter o controle manual da aeronave. Então, a altura, né, aqui fala do GSD, vocês podem ler depois com calma. A hora do dia, né, que é melhor para mapear. Então, a questão das nuvens. Aqui, como tá falando de praia, também fala da questão da maré, do vento, né, que são coisas que também a gente tem que considerar nesses casos. Tem 1 zilhão de aplicativos para você ver a previsão do tempo, para você saber quais são as regras de segurança do país ou da área que você está voando, né? Então, a gente tem mapas com zonas restritas para voo, né? Onde é completamente impossível, onde você precisa solicitar uma autorização especial, né? Então, sabe, permitido, por exemplo, a órgão de segurança, missão de resgate, alguma coisa assim. Até para a parte de previsão do tempo, de posição do sol, para a gente conseguir saber se vai ter sombra ou não vai ter sombra. Aqui a parte de como pegar o seu drone, né? Nem sempre a gente vai conseguir pousar no lugar, a gente não vai. O ideal, né? Tem até os mini helipontos, assim, que é desmontável, né? Então, uma loninha para evitar bater pedra, areia na lente na hora tanto do pouso quanto da decolagem. Mas nem sempre a gente tem um local disponível para isso. Então, eu tenho vídeos de eu sendo heliponto de drone. Algumas vezes tem figurinha, assim, com o drone voando, né? Então, a maneira correta de segurar, né? Apoiar, nunca puxar, nunca entortar. Então, são coisas que parecem, né? Estão mais na parte prática de voo, né? Mais de pilotagem, digamos assim, mas que também vão interferir no projeto. Se você faz meio de qualquer jeito, você corre o risco de quebrar o drone, quebrar a hélice, né, danificar o equipamento. Aqui o mínimo, né, que você tem que ter para fazer o mapeamento. Então, no caso dela, que ela fala que ela opta sempre pela flexibilidade, de poder carregar o drone na mochila e viu ali uma situação povoar, então não coloca ponto de controle, usa só realmente a geotag, né, só as coordenadas que vem na imagem. E aí, no caso, o drone pequenininho, a bolsa, o controle, não carrega grandes mochilas, caixas, mas é óbvio que esse equipamento ele pode se tornar robusto e enorme quanto mais dinheiro você tiver. E a gente conhece colegas que têm dinheiro, tem um arsenal de equipamentos gigantescos. Mas para propósitos mais modestos, digamos assim, né? Uma mochilinha aqui com bateria extra, com cartão SD, carregador, já um tapetinho ali para você fazer pouso e decolagem já vai ser o suficiente. A parte dos pontos de campo, a gente já falou bastante. E aí eu deixei esse aqui para vocês darem uma olhada, porque eu achei que a linguagem que ela escreveu é bem acessível, assim, né? Tem umas piadinhas ali no meio, umas dicas também com base na experiência, e acho que era isso.